Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Sim. Glória a Deus. Já você estava lá na frente da igreja quando eu cheguei? Glória a Deus. Semana passada. Não pode haver silêncio, vamos levantar a voz, vamos dar glória pra Ele. Som de muitas águas ouço na congregação, Espírito de Deus visitando a cada O grupo do Reino do Cristo trabalhando com a paz do Senhor. Aí eu vi. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Como José teve sonho e contou, você pode sonhar e Deus vai cumprir. Mesmo em prisão, ele não desistiu, esperou a promessa e Deus a porta abriu. Deus vai fazer o que você sonhar, pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar. O sol e a lua vão te obedecer, toda a autoridade estará com você. Deus vai realizar os teus sonhos, em tempos de seca, muita chuva terá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar, nosso sonho vai realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus agir e venceu através da fé. Deus vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempo de seca, muita chuva terá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar, nosso sonho vai realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus agir e vencer através da fé. O grupo
As adoradoras do Rei também louvam ao Senhor nessa noite. E deixo para a meditação da igreja em Jeremias, o 23 e o 5, que diz: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Adoradora do Reis, sal da igreja com a paz do Senhor. Amém. Mas não conhecem a tua história. Aleluia. Não sabe quantas lágrimas você derramou pra chegar aqui. Às vezes no canto da casa, em soluço você chorava, pedindo por socorro, achando que não ia conseguir. E então eu cheguei na sua vida, fui entrando e mostrando a saída, te acalmando, enxugando suas lágrimas, que do seu rosto caía. Aos poucos eu fui acalmando a tempestade em sua vida, acalmando. Renovei as suas forças de fé, você ficou a passagem da sua história, mas não sentiram a sua dor. Quem te vê de fora busca entender o que acontece dentro de você, de onde vem a força para caminhar e a fé tamanha que te faz você. O segredo é confiar, o segredo é descansar, o segredo é esperar e adorar. O segredo é entender que é Deus que cuida de você. Não desista, se levante, não é hora de parar. Confia. Essa força não vem de você, essa força que te faz ser. É o sobrenatural de Deus na sua vida. Agora tira a fé que você tem, use a fé pra ir mais além. Deixa as montanhas se mover no seu redor, o novo de Deus chega pra você. O segredo é confiar, o segredo é descansar, o segredo é esperar e adorar. O segredo é entender que é Deus que cuida de você. Não desista, se levante, não é hora de parar. Confia.
Glória a Deus. O segredo é eu e você confiar no Senhor. Né? A comissão também louvou o Senhor. E com o louvor da comissão tiramos o dízimos e oferta da casa do Senhor. E o irmão Edivan recolhe o dízimos e oferta da casa do Senhor. E deixo para a meditação da igreja em Jeremias 33 e o 3, que diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A comissão. Filha do Rei, salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Se para que viu os carros do inimigo entender, alguém vai dizer pra ele que aqui tem mulher de Deus. Se para que está com medo de enfrentar os camelos, alguém vai dizer pra ele que aqui tem mulher de Deus. Tem mulher de Deus, tem mulher de Deus. Se para que está com medo, aqui tem mulher de Deus. Tem mulher de Deus, tem mulher de Deus. Quando largar o joelho, o inimigo já perdeu. Tem mulher de Deus, tem mulher de Deus. Se para que está com medo, aqui tem mulher de Deus. Tem mulher de Deus, tem mulher de Deus. Quando dobrar o joelho, o inimigo já perdeu. Mulheres de joelhos, filhos de pé. Mulheres de joelhos, a igreja de pé. Mulheres de joelhos, ministério de pé. Quando ela chora, carregar a sua fé. Mulheres de joelhos, filhos de pé. Mulheres de joelhos, a família de pé. Mulheres de joelhos, ministério de pé. A vitória é garantida a Jesus de Nazaré. Tem mulher de Deus, tem mulher de Deus. Você que está com medo, aqui tem mulher de Deus. Tem mulher de Deus, tem mulher de Deus. Quando dobra o joelho, o inimigo já perdeu. Tem mulher de Deus, tem mulher de Deus. Se para que está com medo, aqui tem mulher de Deus. Tem mulher de Deus, tem mulher de Deus. Quando dobra o joelho, o inimigo já perdeu. Mulheres de joelhos, filhos de pé. Mulheres de joelhos, a igreja de pé. Mulheres de joelhos, ministério de pé. A vitória é sua fé. Mulheres de joelhos, filhos de pé. Mulheres de joelhos, a família de pé. Mulheres de joelhos, ministério de pé. A vitória é garantida a Jesus de Nazaré. Tem mulher de Deus, tem mulher de Deus. Se para que está com medo, aqui tem mulher de Deus. Tem mulher de Deus, tem mulher de Deus. Quando dobrar o joelho, o inimigo já perdeu. Tem mulher de Deus, tem mulher de Deus. Se para que está com medo, aqui tem mulher de Deus. Tem mulher de Deus, tem mulher de Deus. Quando dobrar o joelho, o inimigo já perdeu. Tem sim, aqui tem mulher de Deus. A comissão, filho do rei. Agradece a oportunidade. Glória a Deus. Salve a igreja, paz do Senhor. Convido a igreja de pé. Estenda as suas mãos, vamos orar pelo Deus, oferta à casa do Senhor. Senhor Jesus, maravilhoso Deus, aqui estamos, Senhor, na tua santa presença, ó Pai. Te pedimos, Senhor, perdão, Pai, pelos nossos erros, Senhor, e pecados, Deus, que temos cometido, Deus, diante de Ti. Ó Senhor da glória, vai contemplando, Senhor, multiplicando dízimos e ofertas da Tua casa, Pai, para que haja manutenção, Senhor, da Tua obra, ó Deus, para que pessoas, Senhor, venham, Deus, apreciar, Senhor, a Tua glória, Senhor, aqui na terra, Pai. Vai trabalhando assim como Te aprai. É assim, Pai, que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a apresentação do visitante. Né? O irmão Edson está. Eu digo irmão, né? Porque eu creio no mistério de Deus, né? Eu creio que daqui a uns dias o Senhor marque encontro, né? Com ele
né, está nos visitando. Como é que a igreja diz? Seja bem-vindos em nome de Jesus. Essa casa é de Deus, é minha e é sua também. Volte sempre e não demore. Se demorar, nós vamos orar para que volte mais vezes. E deixo para a meditação dele, né? Em Apocalipse o 3 e o 8, que diz: eu sei as tuas obras. Eis que adiante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, aguardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Né, agradeço a oportunidade que a mim foi concedida, né, e passo a direção do trabalho para o pastor. Obrigado. Ah, o copo tá onde? Tá na bandejinha. Glória a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem foi que partiu ali da foto ali? Que você manda os áudios tão baixinho que eu não ouvi nada que você falou. Foi ele que mandou, foi os áudios do grupo? Foi. Do teu tio, foi? Era crente já, não? Não, né? Eita. Igreja, glória a Jesus. Né? Nós já podíamos ter comprado alguma coisa de tijolo enviado, mas nós estamos juntando para comprar uma carrada e comprar mais com um preço mais em conta. Amém? E para uma carrada está faltando 2 milheiros. Glória. 2 milheiros. Estou anunciando que a gente está filmando, né? Aí vai que Deus toque em alguém, né? Fala com alguém. Então, para a gente completar a carrada de tijolo para a construção do templo aqui, está faltando 2 milheiros de tijolo Glória a Deus. para a gente completar uma carrada. Glória. Amém? E aí nós pedimos a oração dos irmãos, que Deus ele está trabalhando, né? Deixa Deus trabalhar. Glória a Jesus. Eu ia segunda-feira comprar 1 milheiro. Aí Deus moveu as águas para a gente chegar numa carrada. E para a carrada falta 2 milheiros. E aí vai chegar aqui uma carrada de tijolo. O irmão disse que tem carrada de 6 milheiros e de 8 milheiros. Né? De 6 milheiros e 8 milheiros. Então para 6 milheiros está faltando 2. Para 6 milheiros. Amém? Glória a Jesus. Então fala conosco no Messenger, fala conosco no Zap. Amém? Aí na página, nós estamos transmitindo pela página da igreja. Então na página da igreja tem o nosso WhatsApp. Amém? Ou pode também entrar no Messenger da página, né? Ou no Messenger do nosso perfil. Tom Joner de Jesus é o nosso perfil no Facebook. Amém? Glória a Jesus, não é? E estamos também o Ministério de Gário, né? Através de nós. Estamos também na nova rede social. Amém? Se eu não estou enganado, é norte-americana. Eu sei como está escrito, eu não sei se a pronúncia, né? Mas é Parler. É a nova rede social. E nós entramos, conhecemos, experimentamos. E ela consegue unir o que tem no Twitter com o que tem no Facebook. Então você pode fazer diversos tipos de publicação de uma forma semelhante ao Twitter, de uma forma semelhante ao Facebook, não é? E muitos cristãos, muitos cristãos estão saindo do Twitter, por exemplo. Não estou chamando ninguém para sair, eu mesmo tenho a conta no Twitter e nós fizemos a conta no Parler. E estão também no Parler por causa de censura. Né? O que é verdade estão chamando de mentira, o que é mentira chamando de verdade. Né? Tem verdade sendo chamada de fake news. E tá uma confusão, viu, irmão? As redes sociais. Então, isso está acontecendo mesmo. Tem gente cristã sendo preso. Estão transmitindo. Né? Tá uma guerra no Brasil. Amém? Não sei se a partir do momento que o presidente se declarou cristão, não sei, mas como eu tenho pregado, a igreja precisa estar de atalaia e orar, porque
está se montando uma perseguição aí. Tem uma perseguição à porta da igreja. Amém? Estão querendo votar que pastor não pode opinar. Pastor não pode opinar, não pode se meter com política. E quem disse isso? Amém? Então, aí eu falei aqui, torcedor de time de futebol também ele não pode. E juiz pode? Juiz pode ser político? Não pode. Juiz do Supremo não pode ser político. Tanto que ele tem que se desfiliar para assumir a cadeira. Não é? E então está aí uma perseguição às portas, viu, irmãos? Uma perseguição às portas, por causa da inversão de valores. Amém? O que nós defendemos, o que nós proclamamos, não agrada àqueles que querem dominar o mundo de hoje. Amém? Há um trabalho aí para um domínio mundial de um grupo. E isso já estava profetizado na Bíblia. A Bíblia fala sobre essas coisas. Então a igreja precisa orar. E eu estou falando aqui enquanto eu posso falar. Porque a qualquer tempo vão tentar cercear, calar a voz de todos nós. Amém? E nós ainda temos voz. A gente já sente dificuldade nas redes sociais. O que a gente compartilha não vai mais para todo mundo. Já está sendo limitada a nossa visualização. E isso é bem percebível. Amém, irmãos? É bem percebível. A gente transmite aqui um culto. Eu sabia o que eu atingia na transmissão de um culto. E a gente já não atinge mais porque já estão limitando. Já estão limitando. E isso é em todo o Brasil. Aí eu sou pequeno e sou nada. Eu estou sentindo isso, imagino o que estão fazendo com os grandão, os influenciadores grandes. Né? Está acontecendo. Amém? Então a igreja precisa orar. Precisa orar. Tá certo? Porque nós somos cidadãos dos céus, mas somos cidadãos da terra enquanto aqui estivermos. Amém? Nós temos direitos no céu e nós temos direito na terra. E não é pecado lutar pelos seus direitos. Não é pecado. Amém, irmãos? Pecado é você negar os seus princípios. Negar os seus princípios para estar bem na fita. Porque tem cristão negando os princípios cristãos para estar bem na fita com o partido político, para estar bem na fita com o mundo. E negando os seus princípios cristãos. Eu quero dizer que o que a Bíblia chama de pecado continua sendo pecado. E nós não podemos mudar isso e anular isso. Amém, irmãos? Agora, também ninguém é obrigado a se converter e a crer. Uma coisa linda de Jesus é que foi Jesus que disse: não é por força nem por violência, pelo meu espírito. Uma coisa linda foi que Deus te fez livre para escolher e para seguir o teu caminho. Amém? Deus, se você quiser ir para o inferno, Deus não vai interferir. Agora, se você quiser ir para o céu, Ele te ajuda. Ele não ajuda ninguém para o inferno. Agora, Ele não vai interferir, porque se é o que a pessoa quer, Ele te fez livre. Ele deu ao ser humano o livre arbítrio. Glória a Deus. Amém? Então, irmãos, ser oposição aos cristãos é fácil. Ser oposição aos cristãos, porque o cristão não vai obrigar ninguém a seguir ele, não. A gente prega a palavra, a gente ora, a gente ensina. Você crê ou não crê? Segue ou não segue? É assim ou não é assim? É. Difícil é ser oposição à ditadura. Difícil é ser oposição lá. Eita, Jesus. Desse eu vou falar. Difícil é ser oposição na China. Vai ser oposição lá na China? Aí lá é difícil.
Difícil é ser oposição onde o comunismo está instalado. Aí é difícil ser. Agora, ser oposição num país livre é fácil. Se opor ao cristianismo onde você tem liberdade é fácil. Problema nenhum. Difícil é se opor, amém, a quem quer ser o dono da verdade. A quem quer dominar, amém, submetendo à força. Mas o nosso Cristo, ele disse, não é por força nem por violência. Então, nós, cristãos, em essência, defendemos, sim, a liberdade. Defendemos, eu posso não concordar com você falar de Deus contra Deus, mas eu sou a favor do seu direito de falar o que você quiser falar. Eita, quantos entenderam? Você está entendendo? Eu posso achar ruim e não concordar do que você falar contra a minha fé, contra o meu Deus. Você tem o direito de achar e de pensar o que você quiser. Amém? Agora, se você for preso por falar o que pensa, eu vou orar por você e eu vou ficar do teu lado. Porque a liberdade não é isso. A liberdade de você ser livre. De pensar e de falar, de crer no que você quiser. Amém? E é por essa liberdade, amém, que está implícita na criação de Deus, quando Deus fez homem para ser livre, sim. Senão, ele tinha feito uma cerca na árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Sim ou não? Sim. Deus não podia fazer uma cerca lá e dizer, proibido, aqui tu não entra. Já botava o anjo com a espada na mão lá. Ele podia fazer isso ou não? Mas o homem foi feito para ser livre. E livre para escolher. Escolher até desobedecer. Ser livre para escolher até desobedecer. E é essa liberdade, irmãos, que ela é fundamental. E a igreja precisa orar pelo Brasil, amém? Porque ainda somos livres. Mas já tem gente sendo presa, viu? Por exercer a sua liberdade de opinião e de expressão. Amém? Então nós temos que estar de atalaia. Glória. Amém? Estar de atalaia. Então, eu não estou falando aqui de política, eu estou falando de liberdade fundamental do indivíduo, do ser humano. Amém? E o cristianismo é combatido em relação a isso, porque o cristianismo pega a verdadeira liberdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E para muita gente, irmãos, não interessa que sejamos livres. Não interessa que você seja verdadeiramente livre para aqueles que querem dominar sobre vocês. Amém? Então, tem quem critique ou julgue que os pastores dominam os irmãos. Dominamos não, nós pregamos a palavra. Quem crê se submete a Cristo e a palavra de Cristo, sim ou não? Mas ninguém está na igreja à força, nem amarrado. Não. Amém? É tudo feito conscientemente. O que a igreja presta a Deus é o culto racional. É consciente. Nós estamos aqui porque cremos em Deus. Nós estamos aqui porque precisamos de Deus. Nós estamos aqui porque dependemos de Deus e reconhecemos isso. Glória. Amém? E nós entramos, irmãos. Oh, glória. Nós entramos em Cristologia. Na última quarta-feira. Cristologia. Oh, glória. Entendeu? Eu vou fazer um rápido resumo do que vimos até aqui. Temos tempo para darmos seguimento. Amém? Amém. Cristologia. Cristo
Nós vimos no primeiro culto, nós vimos o significado da palavra Jesus. Amém? Jesus, porque o objetivo do estudo de Cristo é conhecer a Cristo. Amém? E para conhecermos a Cristo, começa pelo seu nome. Porque o nome revela a personalidade e o caráter de uma pessoa. Os antigos sabiam disso, criam nisso, e quando eles colocavam nome, aquele nome, ele identificava a personalidade e o caráter daquela pessoa que recebia aquele nome. Amém? O nome de Jesus, ele é tão importante que Deus não permitiu que Maria ou José escolhessem o nome do menino. Deus enviou o anjo e disse: olha, tu porás o nome do menino que te há de nascer de Jesus. Amém? E o anjo disse por quê? O anjo disse porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. O nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus é o Salvador. E o significado do nome, nós vimos, Javé é Salvador. Ou o Senhor salva. Ou Jeová salva. É o significado do nome Jesus. Então, o nome dele fala da sua personalidade, do seu caráter, da sua missão. Ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Amém, irmãos? Amém. O pecado é uma doença terrível. O pecado poderemos comparar, sim, a uma doença terrível. Um vírus, uma bactéria, amém? É identificado e reconhecido pelo nome. Mas o pecado nem sempre é reconhecido. Né? O pecador, veja só, ele, por exemplo, ele só pode se libertar dos seus pecados se ele reconhecer os seus pecados. Porque se ele não reconhecer, amém, e não se conscientizar que o seu pecado faz mal a ele mesmo, porque o salário do pecado é morte, e o seu pecado maltrata a Deus. Todo pecado é um insulto a Deus. Todo pecado é uma afronta a Deus. Lembra que a palavra diz que Jesus morreu por causa dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Amém? Ele morreu pelas nossas iniquidades. Porque ele não tinha pecado. Nele não havia mal nenhum. Lembra lá do jardim do Éden? Vamos lá para o Éden. Eu já falei hoje da árvore da vida. Vamos lá para o Éden. Quando o homem pecou, lembra que eles então tiveram vergonha e tiveram medo. E se esconderam de Deus e tentaram fugir de Deus. E Deus foi atrás deles no jardim. Quem lembra dessa parte lá em Gênesis? E Deus começou a perguntar: Adão, onde estás? Adão, onde estás? E eles estavam com medo, com vergonha e escondido de Deus. Mas ninguém pode se esconder de Deus. Deus então vai até ele, se dirige até ele e disse: por que tu está fugindo? Por que tu está se escondendo? Por que tu está assim? Comesse do fruto da árvore que eu disse que dele não comeste. Porque se no dia que dele tu comeste, tu certamente morreria. Mas Adão disse assim: eu me escondi porque eu fiquei com vergonha. Por que você teve vergonha? Porque eu estou nu.
Aí Deus disse, quem te disse que tu está nu? Porque eles não usavam roupa lá no jardim quando não havia o pecado. Aí Deus disse, quem disse que tu está com vergonha do quê? Não, porque eu estou nu. De onde vem essa consciência de estar nu? Quem te disse que tu está nu? Tu comes do fruto da árvore que eu disse que não era para comer. E aí, bateu o que? Vergonha. Aí diz que eles, na sua vergonha, eles fizeram vestes de folha de figueira. Mas imagina, veste de folha. Deus olhou assim e disse, rapaz, isso não vai ficar legal não. Quando chover, no sol, na chuva, no frio, quando tiver frio, isso aí vai aquecer vocês não. Folha de figueira não. Deus disse assim, eu mesmo vou fazer uma veste para vocês. E aí Deus vai pegar um cordeiro. E Deus vai matar o cordeiro para, da pele do cordeiro, fazer uma roupa que aquecesse, que aconchegasse, que protegesse. Deus vai fazer uma roupa da pele dos cordeiros. Mas lembra, não havia morte. Que o pecado, a morte entrou no mundo por causa do pecado. E o que é que o homem vai ver? O primeiro ser vivo sendo sacrificado pela atitude errada que ele teve. O primeiro ser vivo morrendo. Irmãos, se os nossos pecados fizessem mal somente a nós, mas eu quero dizer que os teus pecados ferem aqueles que te amam, ferem aqueles que estão em volta de você. Não faz mal só a você, não. Né? Os nossos erros prejudicam o nosso próximo também. Os nossos pecados prejudicam os nossos irmãos, a nossa família, nossos filhos, nosso casamento. Então, o pecado que o homem pratica, tem gente que tem esse argumento, né? A vida é minha, eu faço o que quiser, né? Só que o teu erro também prejudica os outros, porque o ser humano, ele é um ser social. A gente tem mãe, a gente tem pai, a gente tem irmão, a gente tem filho. Eu vou fazer... por isso que, meu Deus, voltei aqui para a questão da liberdade. Por isso a liberdade, a verdadeira liberdade, implica responsabilidade. Quem realmente quer ser livre, precisa aprender a ser responsável. Porque a nossa liberdade também tem que respeitar o limite do outro, né? Tem que respeitar o outro, a nossa liberdade. Você é livre, mas você não pode desrespeitar o seu próximo por causa da sua liberdade. Sim ou não? Sim. E a Bíblia ensina tudo isso, irmão. E por que querem calar essa palavra? Por que querem impedir que ela seja ensinada? A Bíblia ensina básica e fundamentalmente os princípios da justiça e da verdade. Amém? Então, os nossos pecados, eles são uma agressão a Deus também e ao nosso próximo. Por isso o anjo disse, o nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Jesus veio nos salvar dos nossos pecados. Jesus veio te salvar dos teus pecados. Glória a Deus. Sabe, aquele que diz assim, nada dá certo, nada funciona. Paulo, ele, no capítulo 7 de Romanos, ele fala uma coisa interessante.
Ele vai fazer uma retrospectiva do pecado na vida dele. E ele diz assim: o bem que eu queria fazer, eu não fazia. E o mal que eu não queria, eu fazia. Quer dizer, o bem que eu queria fazer, eu não fazia. E o mal que eu não queria fazer, eu fazia. Isso é o pecado na vida do homem. Quantas vezes alguém tentou acertar e fez tudo errado? Isso é o efeito e a consequência do pecado. Amém? O nosso maior inimigo é o pecado. Porque se nós, diz, aleluia, a palavra de Deus, nos sujeitarmos a Deus, se confiarmos em Deus, se acreditarmos que o conselho dele é conselho de vida, que os ensinamentos dele são ensinamentos de vida, se nós nos sujeitarmos a Deus e resistirmos ao diabo, o diabo fugirá de nós. O problema maior é nós nos sujeitarmos a Deus. Esse é o maior problema, por causa do pecado na carne. O pecado na carne não deixa o homem se sujeitar a Deus. Então o homem está preso num dilema tremendo. Como disse Jesus, escravo do pecado. Mas se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, disse ele. Então ele veio nos salvar do pecado. Aí, pastor, essa palavra toda, o senhor começou vendo o nome de Jesus? Não é para conhecer Cristo? O estudo é cristologia, doutrina de Cristo. E nós, conhecendo a Cristo, nós vamos conhecendo isso. Ele é o Salvador. Do quê? Dos pecados do seu povo. Ele veio nos salvar dos nossos pecados? Sim. Então eu quero declarar aqui, Jesus pode, e se você deixar, se você permitir, Ele vai te ajudar. Glória a Deus. Poder, sabemos que Ele pode. Mas lembra que Ele disse, eis que eu estou à tua porta e bato. Se ouvires a minha voz, e abrires a porta, e me convidares para entrar, aí eu entrarei. Então quando ele entra, aí ele conserta, ele faz tudo novo. Amém? Ele repreende o mal. Mas aí é preciso abrir o coração para Jesus. É preciso acreditar nele, confiar na sua palavra, nos seus ensinamentos, nos seus mandamentos. Por isso eu disse, Jesus pode, mas ele só faz se o homem quiser que ele faça. Quantas vezes, quando aqui esteve, ele viu o homem com cada problema tremendo. E ele perguntava, o que queres que eu te faça? Glória a Deus. Porque ele só faz se você convidar ele para fazer. Se você abrir a porta para ele entrar. Se você der lugar para ele. Se você confiar nele. Aí ele faz. Amém? Então tem muita gente que diz, por que Deus não faz? Cadê Deus? É preciso abrir o coração para ele. É preciso pedir a ele para verdadeiramente entrar na sua vida. Aí você precisa de entregar, de confiar a ele, aos teus caminhos, a direção da tua vida. Agora quando ele disser, ei, não é por aí não, é por aqui, segue ele. Porque tem gente que entrega, mas não quer obedecer. Entrega, eu sou crente, sim, está obedecendo, está fazendo o que ele manda, está seguindo o conselho dele. Porque senão não adianta nada. Eita Jesus, não vai adiantar nada ser crente. Se não for para confiar em Jesus. Se não for para obedecer.
Se não for para fazer a vontade dele, nós temos que confiar. Glória a Deus. Mas sabe qual é o problema do mundo hoje? Está aí, obedecer. Eu quero obedecer. Não, ninguém manda em mim, não. Ei, mas Jesus é o Senhor da vida. Glória a Deus. Jesus é o Senhor da vida. E quem quiser vida, quem quiser viver, glória, precisa confiar que Ele ama, que Ele é amigo e que os conselhos dele são justos e verdadeiros. Glória a Deus. Então por que ninguém obedece a Cristo de graça? Eu não obedeço a Cristo de graça ou à toa. Eu obedeço porque eu conheço e reconheço que o conselho dele, que os ensinamentos dele, que a palavra dele são justas e verdadeiras. Amém, irmãos? Porque eu reconheço que o caminho dele é de justiça e de verdade. Glória a Deus. Por isso que eu confio nele. Eu confio em Jesus porque ele é justo. Eu confio em Jesus porque ele é verdadeiro. Eu confio em Jesus porque ele é fiel. Eu confio em Jesus porque ele é amigo. Eu confio em Jesus porque ele ama e deu prova que me amava. Aleluia. Aí quando alguém entrega a sua vida a Jesus, pelo que Jesus é, pode chegar alguém e falar o que quiser, irmão. Pode falar o que quiser de Jesus, pode falar o que quiser de Deus, pode falar o que quiser do Espírito Santo. É com você e Deus. Pode falar o que quiser do povo de Deus, pode falar o que quiser da igreja de Deus. Glória a Deus. Ei, eu sei quem foi que eu aceitei. Eu aceitei Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Você está entendendo? Pediram para um cego negar. Jesus curou um cego de nascença. E aí se espalhou que Jesus curou esse cego. E chegaram os fariseus, os doutores da lei, olha. Chegaram lá. Quem foi que te curou? Aí o cego disse, Jesus. Não diga isso. Jesus não pode ter te curado. Esse Jesus é um impostor. É isso, é aquilo. Mas ele me curou. E por que você acha que ele te curou? Porque eu era cego e agora eu vejo. Foi ele. Botou a mão em mim. Olha. Então veja só. Não puderam remover aquele cego da sua convicção. Por quê? Porque ele havia conhecido a Cristo. Ele tinha tido uma experiência com Cristo. E dessa experiência ele deduziu muita coisa. Porque na conversa com os fariseus, quando disseram ele é um impostor, aí diz, vem cá. E Deus ouve a mentirosos, Deus ouve a impostor, porque se esse homem fosse um mentiroso e fosse um impostor, nada ele poderia fazer a meu favor, Deus não ia responder assim não. Então esse homem, com a sua experiência, olha, ele criou convicções, fundamentou a sua fé com a sua experiência com Cristo. Então, quando você tem experiência com Cristo, amém? Alguém vai dizer para você assim, ei, tu vai para a igreja fazer o quê? Só você sabe o que você vem fazer na igreja. Porque a experiência com Cristo é sua. Aleluia, né? A experiência com Cristo é sua. Coisa semelhante acontece com os dizimistas. Tem gente que critica, tu vai dar o dízimo, tu vai... Quem dá sabe por que dá. Porque tem a sua experiência com Deus. E aí a pessoa pode falar o que for. Ele sabe quem é Deus e a relação dele com Deus.
Por isso eu vi uma vez Silas Malafaia dizendo assim, também ninguém é dizimista de graça não. Que ninguém ia continuar sendo dizimista se Deus não retribuísse. Se Deus não abençoasse. Não é verdade? Ninguém dá dinheiro para ninguém, irmão. Mas é porque Deus é real. Deus é verdadeiro, Deus é vivo e Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Deus age através da fé. Glória a Deus. Não é, irmãos? E nós aprendemos e adquirimos experiência. Glória. Por isso também, o povo cristão, para os seus inimigos, é um povo difícil. Porque é um povo que tem convicção em Deus. É um povo que tem convicção em Cristo. Amém, irmãos? Amém. Glória. Então o tema dos nossos estudos é Cristologia. Nós vimos que Jesus, ele é Jesus, porque o seu nome significa salvação. Deus é o Salvador. Nós vimos também Cristo. E Cristo? Jesus é o Salvador. E Cristo? Quem lembra? Nós vimos que Cristo significa ungido. Amém? Nós vimos que Cristo, ele é um termo grego. Glória a Deus. Que equivale a Messias no hebraico. Então, quando diz que ele é o Cristo, é o mesmo que dizer que ele é o Messias. Os antigos esperavam o Messias. O Messias é o Cristo. O Cristo é o Messias. Os dois termos dizem respeito à mesma coisa. Amém, irmãos? São sinônimos, apenas palavras pronunciadas em línguas diferentes. Nomes pronunciados em línguas diferentes. Amém? Nós vimos que, muito embora em nenhum momento na Bíblia Jesus pediu, ou vemos seus discípulos ou apóstolos comemorar o dia do seu aniversário. Você vê alguma comemoração do dia do aniversário de Jesus na Bíblia? Você vê algum discípulo cantando parabéns para você? Você não vê. Isso a Bíblia não mostra em nenhuma situação, em nenhuma circunstância o aniversário de Jesus. Ou se comemorando mais um ano de vida de Jesus. Até porque desde o princípio ele se revelou como eterno. Como o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Amém? Como aquele que estava no princípio com Deus. Como deu testemunho o apóstolo João. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava no mundo. O mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Isso é tudo lá citando o capítulo 1 do Evangelho de João. Falando dele. E o mundo escolheu uma data para lembrar o seu nascimento. Essa data é comemorada em quase todo mundo, né? Poucos países o fazem. É o nosso Natal. Amém? Sabemos que é questionável. Não, porque o Natal não existe na Bíblia. Não, porque Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Para mim, isso é o que menos importa. O importante é você saber que o Salvador veio, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, que se cumpriu a promessa do profeta Isaías: a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será o Emanuel. Aleluia, que significa Deus conosco. E a Virgem concebeu e deu à luz. Amém?
ao Deus conosco, Glória a Deus. ao Filho do Deus vivo. Paulo, falando dele, diz que nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Veja só, Deus estava completamente nele e ele completamente em Deus. De maneira que em certo momento ele disse: eu e o Pai somos um só. Quando um dos seus discípulos disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele disse: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, não me tendes conhecido. Quem vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai, o Pai está em mim? Não crês tu que eu e o Pai somos um? Aleluia. E nós, a esse Jesus, essas palavras que nós vamos estar estudando por algumas semanas aqui. Porque precisamos nos fortalecer na fé. A igreja precisa estar convicta, estar embasada, estar fortalecida, porque dias difíceis vão chegar. Amém? Até o arrebatamento, até a volta de Cristo, a igreja precisa estar firme. Amém, irmãos? Aleluia. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O dia do nascimento de Jesus é celebrado em todo o mundo. O aniversário de sua morte levanta a silhueta de uma cruz no horizonte. Quem é ele? Quem é ele? Eu falei aqui que o novo decidido, e vale a pena repetir, até porque nós ficamos 2 semanas sem dar essa continuidade desse ensino. 2 semanas. E eu lembrei aqui, com o novo decidido, eu era comerciante, e eu fui comprar umas mercadorias lá na Dantas Barreto, na época. E tinha um vendedor que não gostava de crente, e que ele escarnecia de todo crente. E nesse dia estavam todos os vendedores ocupados, só tinha ele livre, e ele veio me atender. E quando ele percebeu que eu era crente, ele começou a zombar de mim, escarnecer de mim, e eu era novo decidido na fé. Novo decidido. E eu lembro que ele percebeu, talvez eu creio que de uma forma que eu era novo decidido, e aí ele foi me desafiar, um desafio para mim. Ele disse: eu quero que você me prove que Jesus existe. Me prove que Jesus existe. Ou que existiu um dia. Ele dizia: Jesus nunca existiu, rapaz. Se Jesus aí, que a igreja prega, esse homem nunca existiu, ele não existe não. Eu quero que você me prove. Eu era novo decidido. Mas o Espírito Santo, ele dá luz. Não foi à toa que Jesus disse assim: ei, não se preocupe com o que has de dizer, porque o meu Espírito Santo falará em vós. O meu Espírito falará em vós. Glória a Deus. E aí quando ele colocou aquilo para mim, e rindo, escarnecendo, aí a loja estava cheia, irmão, e ficou todo mundo olhando para mim e para ele. E aí eu olhei para ele assim e disse assim: tu tem um calendário de bolso aí? Aí ele: como assim? Um calendário? Tu vem aí, tua carteira aí, tá a carteira aí? Ele: isso aqui é um calendário dos meses do ano, é. Ele: me diga qual é o ano que a gente está aí, por favor. Aí nisso todo mundo parou. Eu lembro que estava todo mundo olhando para ele. A loja parou, irmão, diante de Deus. E ele disse assim: como assim? Por que tu tá? Me diga qual é o ano. Ele: eu não lembro, irmão, porque faz tempo. Eu não lembro qual foi o ano. Ele falou o ano, 1900, e falou um ano. Ele disse: agora me diga uma coisa. A humanidade só tem 1900 e poucos anos, é? E tantos anos, é? Aí ele olhou para mim e disse: não, a humanidade tem muito mais que 1900
e tantos anos. Agora, que ano é nos Estados Unidos agora? Ele, o mesmo ano. Ele disse, na Europa. Ele disse, o mesmo ano. Ele disse, e na África? O mesmo ano. Ele disse, o mundo todo nesse ano aí. É. Mas o mundo todo tem esse ano aí? Não. Aí disse assim, só tu que não sabe. Eu disse para ele, só tu que não sabe que nasceu um homem, que as suas palavras, os seus ensinamentos e as suas obras dividiu a história da humanidade em antes dele e depois dele. Esse homem é o Jesus que você diz que não existe, mas o mundo todo sabe que ele nasceu. O mundo todo reconhece as suas obras, e as suas obras mudaram, dividiram a história em antes dele e depois dele. Só tu que não sabe disso. Irmão, aquele homem, ele calou, ficou sem palavra, e ele se dobrou. Não a mim, mas se dobrou a Cristo. Eu disse, você está cego, como o mundo está cego, porque esses anos estão sendo contados por causa de um homem que seus ensinamentos, suas palavras e suas ações e feitos foram tais que dividiu a história da humanidade entre antes dele e depois dele. Que os apóstolos, pessoas simples e humildes, foram transformadas em pessoas poderosas em palavras e obras. Olha só. E como ele depois dele, mudaram a história da humanidade. Você não sabia. Jesus existiu. Irmãos, e isso quem fez foi o Espírito Santo de Deus. Isso quem fez foi o Espírito Santo de Deus. E não foi à toa que o profeta disse, conheçamos e prossigamos a conhecer a esse Deus. Amém? Glória. Com essas palavras, um preeminente pregador fez uma pergunta de suprema importância e de interesse permanente. A pergunta foi feita pelo próprio mestre, quando em uma crise no seu ministério, perguntou, quem diz os homens ser o filho do homem? Jesus interrogou seus discípulos, ei, quem dizem as pessoas que eu sou? Que dizem as pessoas ser o filho do homem? E disseram, está lá na palavra de Deus, quem diz os homens ser o filho do homem? Ele ouviu a declaração da opinião do povo, sem comentar, mas sua bênção foi anunciada sobre a resposta de Pedro. Amém? Que disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi a declaração de Pedro. Tu és o Cristo. O Cristo. A gente já viu aqui o ungido, o Messias. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E qual foi a resposta de Jesus para ele? Pedro, não foi carne e sangue que te revelou. Ninguém te disse isso, ninguém te ensinou isso. Isso que te foi revelado por meu Pai que está no céu. E por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é de Jesus, ele disse minha igreja, e ele disse as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, irmãos? Glória. E foi exatamente até aqui, como a gente ficou 2 ou 3 semanas sem dar continuidade, o Espírito me levou a relembrar essas coisas que nós vimos. Amém? E o nosso estudo, ele seguirá. Eu não vou mais repetir essa parte,
Amém? Próxima quarta-feira a gente vai seguir daqui para frente no estudo e no conhecimento do Cristo. Amém? Glória a Jesus. É um estudo sobre a pessoa e sobre a obra de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Tá bom? Nós temos, antes de encerrar, nós temos uma criança que a mamãe trouxe para que nós apresentássemos a Deus e orássemos. Tá bom? Então assim nós vamos fazer. Glória. Amém? Eu vou pedir o álcool 70. Nós vamos tomar um cuidado especial, porque estamos também transmitindo, tá bom? De proteção. E os irmãos, eu percebi, então, não podem relaxar na máscara, viu, da segunda ordem. Eu não vai captar, eu acho que só a voz da minha, porque eu não confio no irmão, viu? Não, irmão. Para depois querer pegar a gente, né, na contramão pelo pé, não? É. Então é bom não deixar de trazer a máscara, tá bom, irmão? Alguém esse microfone para mim, qual é o nome? Maria Júlia. Vem pro lado de cá, irmão. Maria, fica aqui do lado, mamãe. Fica aqui do lado. Qual é o nome teu? Né? Sabrina, nome do papai? Paulinho. Tá bom. Pai querido, Pai santo, Deus da glória, graças te damos por essa criança, Júlia Henrique. Maria Júlia. Graças te damos por Maria Júlia. Deus, que ela seja a tua casa. Ó Deus, ao teu ungido, para apresentar, Senhor, a ti. Deus, em nome de Jesus, então, Maria Júlia, em teus cuidados, então, abençoa, dá saúde, dá graça, dá sabedoria a essa criança, supra a necessidade dela, abençoa seus pais, para que nada venha faltar a ela, Senhor, essa criança. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que essa criança, ó Deus, seja livre, Senhor, de todos os males. Que ela possa, Senhor, te conhecer. Que ela possa ter a oportunidade de crescer na tua presença, de conhecer o teu nome. Ó Deus, e quando tiver adulta, te servir. E seja isso, Senhor, para a tua glória. Ó Deus, assim nós apresentamos Maria Júlia e abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Amém. E aqui, tá aqui, ó. Glória. Amém, irmão? Maria Júlia queria falar no microfone. Para ser missionária, em nome de Jesus. Então, glória. Se Jesus voltar, né? Daqui para lá. Glória. Pai Santo, Pai querido, graças te damos. Graças te damos, Pai querido, por mais esse culto, por mais esse ensinamento. Como em paz tu trouxeste os filhos à tua casa, que em perfeita paz eles possam tornar os seus lares, de posse da bênção e da vitória. Antes da bênção apostólica, quero lembrar que sexta-feira, culto da vitória. Amém? Que o amor de Deus, a graça que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e as ricas e doces consolações e comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor. A igreja diga amém. Vai na graça e na paz, que Deus continue abençoando.